Estou de volta e hoje é para apresentar para você os 4 passos verdadeiros e fundamentais para você passar na primeira fase da OAB. E não interessa se você vai fazer pela primeira vez ou se você vai fazer pela 5ª vez. Esses 4 passos, eles são passos reais e são passos fundamentais para você acelerar a sua aprovação na primeira fase da OAB. Para você que está chegando agora e não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Paulo Machado, eu sou tabelião, registrador de imóveis, CEO do curso Paulo Machado, professor e palestrante. Mas o que me habilita para apresentar para você os 4 passos reais e fundamentais é que eu passei 10 vezes, mão cheia. Eu passei 10 vezes em 10 estados diferentes na primeira fase do concurso mais concorrido, disputado e desejado do Brasil, que é o concurso de cartório. Mas eu não passei só em concurso de cartório, eu também passei 2 vezes na primeira fase da OAB. Eu passei, na época em 2009, o exame não era unificado. Então eu passei, eu queria mesmo esse orgulho de ter passado em mais de um estado. Então eu fui até o Unaí, Minas Gerais, fiz a prova, passei na primeira fase da OAB Minas Gerais. E depois eu passei na primeira fase do Distrito Federal. Tudo isso numa distância muito pequena de tempo, porque acontecia dessa forma na época, depois você dá uma pesquisada aí. Eu nem fui fazer a segunda fase lá em Minas Gerais, porque eu já tinha certeza da minha aprovação da segunda fase aqui, afinal de contas eu iria fazer na matéria onde era meu ponto de conforto, que era direito constitucional, e ainda é, fala a verdade. Ei, então vamos lá, vamos falar sobre os 4 passos reais e fundamentais para você passar na primeira fase da OAB. Eu tô dizendo 4 passos reais porque tem muita gente aí, tem milhões de vídeos na internet falando como passar na OAB, só que o cara não tem experiência de campo de batalha. O cara não sabe, às vezes, o que verdadeiramente faz a diferença, porque muitas vezes ele passou estudando de forma toda estrambelhada e aí, por um motivo ou outro, por um acúmulo de estudo, ele acabou passando. Agora, eu tenho algo que serve para você que já reprovou 3 vezes, que já reprovou 4 vezes, que já reprovou 5 vezes, e tenho algo para você que está estudando pela primeira vez para o exame da OAB. Ei, eu te garanto, funciona! E funciona já na próxima prova da OAB. Já na próxima prova da OAB. Não é depois, é agora, é imediatamente. Inclusive para concurso público também. Olha só. Vamos lá, primeiro passo para você passar na OAB de primeira ou passar depois de 4 ou 5 reprovações. Resolução de exercícios. Eu não sei se você sabe, mas eu criei um curso chamado Máquina da Primeira Fase para concursos de cartório e esse curso está revolucionando a primeira fase do concurso de cartório. Sabe por quê? Porque ele é baseado, ele é focado, é uma estratégia baseada na resolução de exercícios. Enquanto muitas pessoas gastam muito e muito tempo num livro desse aqui, estudando direito tributário, sei lá quantas horas, quantos dias, os meus alunos eles vão direto ao ponto. Paulo, mas e quando o cara não sabe direito tributário? Eu sou Paulo, eu não conheço direito tributário. Mesmo nesse caso, a pessoa vai direto para os exercícios. Por quê? Porque dentro do Máquina, o que eu faço? Eu não só dou a questão, como eu resolvo a questão, eu explico a questão. E aí sabe o que acontece? A pessoa aprende através de exercícios. Ei, eu não tô falando nada de novo não, tá? Eu não tô inventando a roda. Pergunte para seus pais, pergunte para os seus amigos mais fodas de concurso público. Essa estratégia é mais velha do que andar para frente, resolução de exercício. Mas infelizmente, maior parte das pessoas ainda está simplesmente se empanturrando, está se enchendo, está quase vomitando de tanto só conteúdo. Só que no dia da prova, você não vai responder teoria. No dia da prova, você não vai dar aula. No dia da prova, sabe o que você vai fazer? Você vai resolver exercício. Isso aqui muitas vezes não vai salvar você. Sabe o que vai salvar você? Resolução de questões. Porque a resolução de questões é que faz a diferença. Quantas vezes eu acertei e ainda acerto questões sem saber justificar?
Eu não sei justificar, mas eu já fiz a questão. Então eu já sei se a questão é verdadeira ou se ela é falsa. Ou então se a resposta está na letra A, está na letra B, está na letra C, ou se está na letra D. Mesma coisa a prova da UAB, meu querido. Mesma coisa. Ó, recentemente eu vi um curso muito grande criticando o fato da UAB repetir questões. Ah, mas é um absurdo, porque fere o princípio do ineditismo. Ei! Você deveria agradecer da UAB colocar questões repetidas, porque a partir das questões anteriores você não vai ter nem trabalho para acertar, porque você já fez as questões anteriores. Afinal de contas, a primeira coisa obrigatória para você passar no exame da UAB, sem dúvida alguma, é você resolver provas anteriores, para você saber aquilo que está caindo. Ei, para de se empanzinar de teoria e vá resolver exercício. Você sabe que eu estou lançando aí, inclusive nesses dias, o Máquina para a UAB, mas eu não estou falando para você necessariamente fazer o Máquina da UAB, você pode fazer ou não, mas querido, independente de você fazer, faça exercício. Exercício é o que muda o jogo. Ó, algumas pessoas me perguntam, quando eu falo sobre isso, o seguinte: ô Paulo, mas quantas questões por dia? Cara, pelo menos 50. Pelo menos 50 questões por dia. Nada menos do que isso. Isso é o mínimo aceitável para você que quer passar na próxima prova da OAB. Chova, faça sol, batizado de menino, Santa Ceia na igreja, compra no supermercado, o Batman morreu, tá a inauguração do filme. Não interessa o que tá acontecendo na vida. Você vai fazer 50 questões por dia. Isso tem que ser sagrado. Isso tem que ter um compromisso. Você tem que tatuar essa porra. Faça de um jeito aí que depois saia. Mas você tem que fazer pelo menos 50 questões por dia, ou seu estudo tá uma verdadeira merda. Nem me venha, Paulo, porque eu tô fazendo os mapas mentais. Eu adoro mapas mentais. Eu ensino isso dentro dos meus cursos. Mas, querido, nada substitui questões. Nada. Você sabe também que eu adoro memorização. Eu sou o cara da memorização. Mas, querido, nada substitui questões. Repete comigo de onde você estiver. Questões. Pelo menos 50 questões por dia. Alguém vai me perguntar assim: ô Paulo, quantas questões por semana? Por dia eu falei 50, então pelo menos 250 questões, considerando aí que você folga no sábado e no domingo. Eu folgaria só no domingo, tá? Então eu faria pelo menos 300 questões por semana. Perfeito? Se ligou? Mas 250 questões são aceitáveis, porque aí por mês você vai estar fazendo pelo menos 1000 questões. Ei, você já imaginou quem vai ser você depois de fazer 500 questões de processo civil, 500 questões de penal, 500 questões de processo penal? Ei, para de fazer a mesma coisa e buscar resultado diferente. Tem pessoa que já reprovou 3, 4 vezes na UAB e continua tentando da mesma forma. Para com isso, para de ser ingênuo, tira a touca rosa, cresce, cresce. Analisa as pessoas que estão passando, elas estão sempre resolvendo muito exercício. Se ligou? Foi assim que nós, através do Máquina, mudamos a primeira fase do concurso para cartório. Tem hoje muitos alunos meus passando na primeira fase de concurso para cartório. O Gabriel Abad, por exemplo, ele simplesmente passou na 5ª posição na primeira fase do concurso do Ceará. Sabe por quê? Estratégia de questões. Imagine, a primeira pessoa para que ele mandou agradecimento não foi para a mãe dele, não foi para o pai dele, foi para mim. Com certeza deve ter agradecido primeiro ao Papai do Céu, depois ele mandou agradecimento para mim por conta da estratégia. E essa mesma estratégia que eu proponho para a OAB, porque foi a estratégia que eu utilizei. Eu me lembro como se fosse hoje. Na época eu estava estudando para o concurso do Distrito Federal em 2009, concurso para delegado, que eu quase passei, fui reprovado no critério de desempate. Só que eu consegui em 2 meses o que alguns amigos demoraram mais de 1 ano para conseguir. Eu tinha amigo que estava estudando para a prova de delegado do DF há mais de 1 ano e ele tirou 10, 15 pontos a menos do que eu na prova. Eu fui desclassificado no critério de desempate. É que o Papai do Céu estava preparando o mundo dos cartórios para mim, né? Na época eu não entendi, fiquei chateado. Mas eu aproveitei justamente esse estudo que eu fiz para o concurso de delegado para arrebentar na UAB. Passei lá entre os 50 ou 100 primeiros. Eu lembro que eu passei, como eu disse para você, em Minas e passei também no Distrito Federal. Por quê? Porque eu resolvia muito exercício.
Muito, mas muito, mas muito, mas muito exercício. Muito mesmo. Na época só tinha basicamente aquele livro do Euclides e do Donizete, era uma porrada de questões. Então era o que eu tinha e eu sentava o pau, sentava o pau, sentava o pau. Então, querido, resolver exercícios. Ô Paulo, e como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu estudo essas questões? Bom, você tem duas formas hoje para a OAB. Primeiro, você pode comprar um livro. Tem livros comentados, não tem? Se você gosta, então o que acontece? Você compra o livro e resolve questões. Ah, Paulinho, naquelas matérias que eu não estudei ainda, por exemplo, direito tributário, o que você faz? Você vai direto para a resposta. Você aprende através das questões. Ah, Paulo, ei, para de ser incrédulo, testa o negócio e depois me fala. Ok? Tem como aprender sim através das questões. Muitas vezes não vai dar tempo de você ficar vendo esses cursos demorados. Enquanto você estuda Direito Civil 40 aulas para passar na OAB, o meu aluno resolve exercício em 1/10 do tempo e chega ao mesmo resultado. Porque ele está indo direto ao ponto. Essa é a sacada do exercício. Então, assim, uma estratégia é livro, como eu utilizei aquela vez. Agora, tem uma estratégia muito mais avançada hoje, que é o máquina da primeira fase para a OAB. Como é que funciona o máquina da primeira fase da OAB? A gente passa pelo conteúdo das matérias através de exercício. E aí, qual que é a grande sacada? Ao invés de você ter só o livro, que muitas vezes é uma coisa monótona para alguns, eu mesmo, às vezes chego num determinado livro e fico cansado. Então, assim, como é que é essa estratégia? Eu leio a questão e você lê em casa juntamente comigo e o que acontece? Eu resolvo a questão. Então, questão sobre nacionalidade. Muitas vezes você não sabe nada de nacionalidade, mas você vai ler a questão, vai responder e eu vou responder em vídeo. Vídeos gravados para você e aí eu vou explicar sobre nacionalidade a partir da questão. Você geralmente faz teoria e vai para a questão. Nesse caso, a gente faz o inverso. A gente faz questão e vai para a teoria. Se ligou como é que funciona a parada? Mas sempre de uma forma acelerada para acelerar a sua aprovação. Outra coisa. Paulo, nessa questão, no que diz respeito às questões, eu faço uma matéria por semana, 2 matérias, 5 matérias? Olha, eu penso que a melhor forma é você zerar uma matéria por semana. No máximo 2 se você tiver muito tempo. Porque às vezes você está estudando 12 horas por dia. Aí, cara, você estuda 6 horas uma matéria, 6 horas outra. Por que eu falo uma matéria por semana? Por um motivo simples. Porque eu quero que você comece e termine a matéria. Comece e termine a matéria. Se você fizer o máquina para a OAB, vai ser dessa forma. Eu vou zerar o conteúdo da OAB, ou pelo menos parte disso, que zerar é muita pretensão, né? Mas eu vou passar pelos assuntos essenciais que eu percebo nas questões eu vou passar pelos conteúdos essenciais através das questões. Ei, se liga. E aí, em uma semana, você começa e termina o constitucional. Na outra semana, você começa e termina administrativo. Na outra semana, você começa e termina direito civil. E assim vai até fecharem todas as matérias. Se ligou no movimento? Percebeu? Entende a parada? Então, é assim. Agora, você está estudando em casa, queridão, você pode fazer uma matéria, pode fazer 2 matérias. Agora, cara, eu já fui adepto daquela história de estudar 4 matérias por dia. Hoje não gosto. Sabe por quê? Você precisa ter data de início e data de término. Tem pessoa que nunca fechou o edital. Sabe por que nunca fecha o edital? Porque fica estudando 2, 3, 4, 5 matérias por dia e aí quando começa a aprender uma, já passa para outra. Não. Cara, uma semana é pouco tempo. Então fecha direito constitucional em uma semana para você fechar aquela gaveta. Por exemplo, eu não estudo direito constitucional para concurso público geralmente. Por que eu não estudo? Porque eu já dei aula dessa matéria há quanto tempo? Mais de uma década. Então, é uma matéria a menos. Quando você aprender a fechar a matéria, você vai ter menos matérias para você estudar e aí você vai só naquelas que são mais importantes e que você precisa corrigir. Se ligou? Agora não. Tem gente que sabe muito direito penal e vai estudar penal. Vai para baixo da égua, né, meu querido? Vai para baixo da égua. Se você já está gabaritando direito penal, você nem tem que estudar direito penal. No máximo, você faz uma manutençãozinha. Se ligou? Mais vale a pena você gastar tempo estudando aquela matéria que você não sabe do que estudando aquela que você sabe que você já acerta naturalmente. Se ligou? Tudo bem. Ei, estude contra o tempo. Quando você estiver fazendo questões, estude contra o tempo. Estude contra o tempo. Você tem que marcar. Eu marco quantas questões eu faço. Quando eu estou estudando para concurso de cartório, eu geralmente faço em 10 minutos 20 questões. 10 minutos, geralmente 20 questões. Tá? Questões para cartório geralmente são questões rápidas. Elas não são tão demoradas como questões para o OAB.
Tem algum concurso que é, mas a prova da OAB, se você pensar naquelas questões grandes, aí você pode pensar aí numas, sei lá, 5 a 10 questões. Uma questão por minuto. Nada mais, nada além disso, tá? Nada além disso. Pode ter uma variação numa ou outra, mas, queridão, pelo menos uma questão por minuto, tá? Porque em 60 minutos, em uma hora, você vai fazer 60 questões. Tá bom? 60 questões. Ah, Paulo, eu não vou pegar direito, assim eu não tô entendendo. Ei, acredita, para de ser detalhista e ao mesmo tempo não conseguir resultado. Ei, vai por mim, estude contra o tempo. Ah, não, Paulo, eu sou perfeccionista. Enquanto eu não aprendo, eu não vou para frente. Problema seu. Não é assim que eu vejo as pessoas que mais performam obter resultado. Se ligou? Na sua imensa maioria, pessoas que alcançam resultado, elas aprendem. Concurso público você tem que ser generalista. Não adianta saber muito direito penal e reprovar em ética. Se ligou? Então, estude contra o tempo. Ei, 60 questões por minuto. Vá aumentando sua velocidade. Ah, não, Paulo, 1 minuto é pouco tempo. Ei, você tem que aprender a ser veloz, porque assim você vai ser veloz na prova da OAB. Se ligou? Se ligou? Então, você vai ter lá, sei lá, vamos imaginar que você tenha 4 horas. Se você aprender a fazer 1 minuto por questão, olha só, você vai terminar em 80 minutos. Em menos de 2 horas, a prova da OAB e vai poder revisar. Se ligou? Aquelas questões que você tiver mais dúvida, aí você circula e volta depois. Mas não pode ficar namorando, não pode se casar com a questão. Se ligou? A questão é só um flerte, pense comigo. É só um flerte, sabe? Não é casamento, não é noivado, não é nem mesmo a união estável. Se ligou? Então, tem que ter velocidade. Segundo passo fundamental para passar na UAB. Ei, repetição. Você vai repetir as questões que você já fez. Você vai repetir as questões. O primeiro passo é resolução de questões. E o segundo passo, Paulo, é repetir as questões. É repetir. É repetir. A repetição é a mãe da habilidade. Ei, escuta o que eu tô falando. A repetição é a mãe da habilidade. Repete comigo onde você estiver. A repetição é a mãe da habilidade. Ei, eu realmente aprendo quando eu estou fazendo questões de constitucional, quando eu estou fazendo questões de civil. Agora, o momento que eu absorvo, o momento que eu guardo para sempre, é o momento que eu estou repetindo. Repetindo. Ei, você tem que repetir. Não se preocupe, por exemplo, se você se matricular no Máquina da UAB, não se preocupe de aprender tudo de primeira, se preocupe em fechar o curso. O curso ele tem 8 semanas, tá? O curso ele tem 8 semanas e é assim, absurdamente focado. Tem PDFs, tem vídeos, blá blá blá. Agora, se preocupe em fechar o curso. Depois de você fechar o curso, sabe o que acontece com você? Sabe o que você faz? Aí você repete o curso. Aí depois terminou, aí você repete o curso. Então eu quero que você faça o curso 2, 3 vezes até você chegar no dia da prova. Entendeu a ideia? Por que geralmente as pessoas passam depois de algumas reprovações? Porque elas estão repetindo o conteúdo. É no momento que você começa a repetir o conteúdo, repetir nesse caso a resolução de exercício, que você absorve o conteúdo e consegue colocar tudo em prática. Se ligou? Então o segundo passo, querido, pode parecer simples, mas repete as questões que você já resolveu. Porque mesmo sendo as mesmas questões, e lógico que você pode alterar algumas questões, colocar questões novas, mesmo sendo repetindo as questões, você vai ter novos insights sobre a matéria, você vai perceber coisas que você não percebeu. Até hoje eu percebo em direito constitucional, a cada vez que eu estudo, eu percebo coisas novas e você vai perceber também. Bom, esse é o segundo passo. E qual que é o terceiro passo? Real e fundamental. É repetir o segundo, ou seja, repetir a resolução de exercício. Ei, você tá achando que eu tô de brincadeira? Não tô não. Não tô não. O primeiro passo é resolver questões. Separando essas questões por assunto, por matéria, estudando dentro do tempo, com todos esses detalhes que eu estou falando para você, que eu já preparei para você que vai fazer o Máquina da UAB. Talvez você não vá se inscrever, mas você pode formar aí uma estratégia de estudo. Afinal de contas, de repente, nesse momento, você não pode fazer matrícula ou por um motivo ou outro. Enfim, eu quero contribuir para você, mesmo que você não vá fazer o Máquina da UAB. Ei, no mínimo você vai comprar um livro comentado e você vai fazer o que eu estou falando. Você vai fazer questões
Beleza? Depois de você fechar as questões, você vai repetir as questões. E é o terceiro passo, você vai repetir de novo, e 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 de novo. A repetição é a mãe da habilidade. E quanto mais treino, mais você vai ficar fera. Ei, quem é o Cristiano Ronaldo se ele não treinar? Quem é o Messi se ele não treinar? Quem são esses caras? Ei, tudo bem que o Michael Phelps conquistou todas aquelas medalhas, mas vai ver o ritmo de treinamento daquele cara. Vai ver quanto tempo ele passava dentro da piscina. Então é isso que você tem que prestar, atenção. Para com essa historinha. Ah, que o fulano tem um talento natural. Realmente, algumas pessoas têm um talento natural. Elas instintivamente já conseguem fazer com mais facilidade alguma coisa. Agora, ei, nada supera o cara disciplinado. Aquela pessoa que repete aquilo que tem que ser feito constantemente. Se ligou? Tudo bem. Ei, e o quarto passo fundamental para você passar na OAB é uma mentalidade vencedora. Literalmente, uma mentalidade vencedora. Literalmente, uma mentalidade vencedora. Ô Paulo, o que eu faço para ter uma mentalidade vencedora? Ó, primeiro você tem que lembrar que quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será absolutamente inevitável. Quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será absolutamente inevitável. Ei, quase 15 anos envolvido em concurso público, eu aprendi uma coisa. Só não passa quem desiste e quem morre. Se você morrer antes, não vai ter como passar, ok? E outra coisa, se você desistir. Então, quando desistir não for uma opção, sua aprovação será absolutamente inevitável. Agora, essa aprovação pode acontecer em 6 meses, 1 ano, 2 anos, a depender das estratégias que você utiliza para passar em concurso público, para passar na primeira fase da OAB. Se ligou? É por isso que eu proponho a estratégia do máquina, ou se você não puder aplicar o máquina, você aplicar esses 4 passos. Mas vamos lá. Quanto à mentalidade vencedora, tem uma coisa muito interessante que eu aprendi com Tony Robbins, é o ciclo do sucesso. Como é que funciona isso? Cara, para você ter uma mentalidade vencedora, primeira coisa, você tem que ter crença que você é um vencedor. Você tem que ter crença que você vai vencer. Você tem que acreditar. A parada é essa. Tudo na vida de uma pessoa de sucesso começa com a crença. Tudo. Absolutamente tudo na vida de uma pessoa de sucesso começa com a crença. Acreditar. Acreditar, crença. O quanto você acredita que pode passar na primeira fase da OAB? Quanto você acredita? Ah, Paulo, eu acredito muito pouco. Se você acredita muito pouco, provavelmente você vai liberar pouco potencial. E se você liberar pouco potencial, você provavelmente vai agir pouco. E se você agir pouco, você vai ter resultado pequeno. Esse é o ciclo do sucesso ou do fracasso. Se você acredita pouco, você libera pouco potencial, e se você libera pouco potencial, provavelmente você age pouco, e se você age pouco, provavelmente seus resultados são poucos, ok? Agora, se você acredita muito, é óbvio que você vai fazer um cursinho, é óbvio que você vai atrás de pessoas de sucesso que já chegaram lá, ou seja, você vai se esforçar. Como já disse alguém aí, todo vagabundo é pessimista, ou todo pessimista é vagabundo. Por quê? Porque quando o cara é pessimista, é simples, ele não tem que fazer nada. Se você acredita que a prova da OAB é comprada, se você acredita que não adianta estudar, se você acredita que tudo é sorte, aí, meu querido, sabe o que acontece? No momento da sua preparação, você não dá o seu melhor. Agora, se você acredita, se você é um cara que acredita, se você é aquela pessoa que diz, poxa, não é psicologia barata, mas se eu der o meu melhor, eu vou conseguir o meu melhor, aí a coisa é diferente. Então tudo começa com a crença, acreditar. Quando eu fui fazer a prova da OAB, eu acreditava que eu podia passar de primeira. Quando eu comecei a fazer concurso de cartório, eu acreditava que eu podia passar. E quanto mais eu acreditava, mais potencial eu liberava. Quanto mais potencial eu liberava, mais eu agia. Quanto mais eu agia, mais resultado. Aí quanto mais resultado eu tinha, mais a minha crença aumentava. Quanto mais minha crença aumentava, mais potencial eu liberava. Mais potencial eu liberava, mais eu agia. Mais eu agia, mais resultado. Quanto mais resultado eu tinha, porque você imagina, eu passei na primeira fase da OAB de Minas. Isso aumentou a minha crença da aprovação no DF. Aí aumentou a minha crença, aumentou o potencial, aumentou minha ação, aumentou meu resultado. Tive o resultado na OAB, cara, eu acredito que eu também posso fazer isso em cartório. E aí
passei primeira vez no concurso para cartório, primeira fase, no concurso, se eu não me engano, foi na primeira fase do Piauí. Passei na primeira fase do concurso para cartório, uma vez, aí ó, passei, aumentou minha crença, liberou potencial, liberou ação. Quanto mais ação, mais resultado. E aí tive outro resultado de aprovação. E assim, ó, vai formando o ciclo do sucesso. Mesma coisa, ciclo do fracasso. Enquanto você não quebrar essas crenças limitantes de que você não pode, de que você não passa porque você traiu tal pessoa, que você não passa porque você não deu dinheiro para determinada pessoa, que você não passa porque você não merece, que você não passa porque você xingou sua mãe, você não passa... Enquanto você não quebrar essas crenças limitantes e adquirir uma mentalidade vencedora, essas coisas vão ficar amarrando você. Crenças limitantes criam passos limitados. Crenças, sonhos grandes geram passos de gigante. Ei, crenças limitantes geram passos limitados. Agora, sonhos grandes geram passos de gigante. E aí, você vai ficar com essas crenças limitantes ou vai adicionar sonhos dentro dessa sua jornada? Foi sonhando que eu consegui me tornar titular de cartório, criar um curso que prepara pessoas, que muda a vida das pessoas, não só prepara para aprovação. Se você entrar no site maquinadaunfase.com ou dentro do professorpaulomachado.maestros.com, que eu vou deixar aqui para você, você vai ver dezenas de depoimentos. Pessoas que às vezes mandam mensagem chorando, agradecendo, porque passaram a adotar a nossa estratégia e viram resultados reais. Você vai ver juízes, você vai ver promotores, você vai ver delegados, você vai ver desembargadores. Como assim, Paulo? Essas pessoas não já são concursadas? São, mas não sei se você sabe, juízes federais, juízes de direito, promotores, procuradores, todos esses fazem concurso para cartório, ok? E são essas pessoas que testaram a estratégia do Máquina. E você pode testar agora para a primeira fase da OAB. Agora, tem uma sacada em relação ao Máquina da primeira fase para a OAB. Gente, eu acredito tanto, absolutamente tanto nesse produto, que se você testar o produto durante 15 dias e esse produto não estiver produzindo o resultado que você deseja, basta você me mandar um e-mail que eu mando a minha equipe devolver integralmente o valor que você pagou. O Código de Defesa do Consumidor, não sejamos ingênuos, ele já oferece 7 dias quando você compra pela internet, mas eu ofereço o dobro. Eu dobro a garantia do Código de Defesa do Consumidor porque eu acredito verdadeiramente no resultado do Máquina da primeira fase, que agora está sendo lançado para OAB. Perfeito? Agora acelera, porque pode ser que você não consiga a sua vaga se você demorar demais. Agora mesmo você pode garantir a sua vaga mandando um WhatsApp para a minha equipe no 618603 4545. De novo, 618603 4545. E aí, eu quero ir para sua posse. Eu quero ir para sua posse, seja no concurso de cartório, seja no momento que você estiver pegando a vermelhinha. Eu já consegui fazer com que muitas pessoas, já participei da história de muitas pessoas que passaram no concurso mais concorrido, disputado e desejado do Brasil. Agora é a vez de eu contribuir com pessoas que querem passar na OAB. Sabe por que eu entrei na OAB? Porque a minha irmã reprovou na OAB, porque ela estava precisando de ajuda. Sabe por que eu entrei na OAB? Porque eu sei que tem muitas pessoas que fazem o curso de Direito com muito sofrimento. São pessoas com 60, 70, 80 anos, que às vezes, cara, elas estudam, mas depois elas não têm aquela coragem de fazer o OAB. Eu vim para a OAB para poder encorajar aquelas pessoas que já não têm mais condições, aquelas pessoas que já estão assustadas, aquelas pessoas que dizem, cara, não vou mais fazer. Como a minha aluna Múria, lá de Belo Horizonte, que tinha reprovado 5 vezes na OAB e tinha vergonha, não queria mais fazer. Mas uma vez ela fez um curso comigo e sabe o que aconteceu? Na primeira vez que ela fez a OAB, depois do curso, ela alcançou a aprovação. Por quê? Ela estava precisando mudar as crenças dela. Esse quarto passo é tão fundamental como resolver os exercícios. Eu diria que metade é resolução de exercícios, repetição de exercícios e repetir a resolução de exercícios, e a outra metade é adquirir uma mentalidade vencedora. Na minha estratégia é 80% é resolução de exercícios, 20% teoria. Se ligou? Se você quer garantir uma vaga hoje mesmo no Máquina, eu quero que você mande uma mensagem para a minha equipe agora, quem sabe ainda tem vaga. Mas corre, 61
8603-4545. Eu estou comprometido, eu estou apaixonado pela sua aprovação. É o que eu faço há quase 15 anos. Busco ser a melhor ponte, ser o melhor acelerador na vida de pessoas que estudam para concurso e também para OAB. Beleza? E a mensagem motivacional ou transformacional ou estratégica que eu quero deixar para você é uma que eu falei no meio do vídeo. Ei, quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será absolutamente inevitável. Gostou desse vídeo? Aperta o botão do curtir e comenta aqui embaixo. Eu vou passar na OAB.